vocês puderem abrir a Bíblia de vocês comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Hoje nós vamos dar início a mais uma série de exposições dos livros da Bíblia. Nós vamos estar estudando nas próximas 4 oportunidades que eu tiver de pregar. Nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas tem 4 capítulos, nós vamos fazer um capítulo por ministração, então 4 pregações. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 1. Jonas fica no Antigo Testamento, se você não achou ainda, fica depois de Obadias, não que isso ajude muito a localizar, e antes de Miqueias. Então, você se localiza aí. Jonas capítulo 1. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali estava-se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de exposição da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja pregada com fidelidade e que ela entre no coração de cada uma das pessoas aqui e dê fruto para a honra e glória do Teu nome, e que ao final dessa ministração a Tua Palavra tenha nos transformado, nos formado, nos forjado a imagem do Teu Filho Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Hoje, então, nós vamos dar início a essa nova série de exposições,
onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o livro do profeta Jonas. Um livro cheio de histórias preciosas para nós. Ao longo dos seus 4 breves capítulos, encontraremos a história do profeta Jonas, um homem que temia a Deus, mas tinha dificuldade em perdoar os seus inimigos e dificuldade em aceitar a compaixão de Deus pela humanidade. O livro de Jonas é um livro que nos mostra que Deus está disposto a perdoar todos aqueles que se arrependem e que creem em seu nome. Esse livro trata sobre Deus, sobre o seu poder, sobre a sua soberania, sobre a sua misericórdia e sobre o seu perdão. Existem 2 grandes motivos para estudar o livro de Jonas, 2 grandes razões. A primeira delas é que nesse livro nós veremos uma revelação a respeito da pessoa de Deus, sendo o Senhor o verdadeiro e grande protagonista dessa história, e não o profeta Jonas, que dá o nome a esse livro. Deus, ele está a cada verso agindo, interagindo, sendo paciente, perguntando, respondendo, observando e direcionando a história segundo os seus propósitos eternos. Jonas é um livro que fala sobre o amor e sobre a compaixão que Deus tem sobre a humanidade. A segunda razão, o segundo propósito para estudar o livro de Jonas é o fato de que esse livro foi citado pelo próprio Cristo Jesus diante do seu ministério aqui na terra. E se o livro de Jonas é importante para Jesus, a ponto de ele ser citado pelo próprio Cristo, também deve ser importante para nós. Esse é um livro que traz grandes ensinamentos e que aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando chegar o momento. Mas agora, olhando para o contexto histórico e cultural desse livro, algumas particularidades devem nos chamar a atenção. A primeira delas é que, apesar de ao longo da história, muitos tentarem descredibilizar o livro, dizendo que esse livro não passava de uma parábola ou de uma história que havia sido inventada a partir de outras lendas antigas, nós, como cristãos, precisamos crer que Jonas é um livro histórico. E assim, verdadeiramente aconteceram os relatos desse livro. Mesmo esse livro apresentando relatos milagrosos, sobrenaturais e extraordinários, como o fato do profeta Jonas, um homem, ter passado 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe e ter saído vivo de lá, nós cremos no Deus do impossível. Aquele que faz surgir tudo do absoluto nada. E para nós não deve ser um problema crer na veracidade dos relatos, dos fatos apresentados aqui nesse livro, mesmo que eles sejam impossíveis perante a lógica humana. Nós cremos que isso aqui aconteceu de verdade. E Jesus cria assim também. E é dessa forma que nós cremos. Olhando para o profeta dessa história, nosso profeta Fujão, nós não sabemos muita coisa sobre ele. A Bíblia não relata muitas características e descrições sobre Jonas. Mas nós sabemos que, pelo relato de 2 Reis 14, Jonas era um profeta muito conhecido e respeitado em todo Israel. Jonas profetizou e viveu durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis da história de Israel. Jonas, ele é levantado por Deus nesse tempo para profetizar bênçãos e prosperidade para a nação de Israel. E então, Israel ele estava tendo um tempo de paz, reconquistando territórios, vivendo aparentemente um tempo de bênçãos, mas que era um tempo de decadência espiritual, que traria diversas consequências ruins para o povo de Israel. Mas até então, Jonas estava tendo um trabalho, um ministério profético muito tranquilo, onde ele simplesmente declarou que a nação seria abençoada e prosperaria, e isso de fato aconteceu. 1000 maravilhas, tudo certo até então. Mas nós vamos ver que as coisas vão mudar radicalmente. Jonas também foi o único profeta de todo o Antigo Testamento
a ser enviado por Deus para pregar para um povo que não fosse o próprio povo de Israel. Jonas é o único profeta de todo o Antigo Testamento que Deus direcionou ele a pregar para ímpios, para pagãos, para um povo que não era o povo de Deus. A maioria de nós aqui deve conhecer ao menos um aspecto, um pouco dessa história. Pelo menos, se perguntados, a maioria de nós saberia dizer que Jonas é aquele que foi engolido pela baleia. Mas ao longo dessa série, nós veremos que existe muita riqueza nos diversos assuntos abordados nesse livro e que nós podemos aplicar a sua infinidade de ensinamentos em diversas áreas das nossas vidas e do nosso pensamento. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 1 de Jonas, onde nós vamos ver 3 pontos importantes da caminhada do profeta. Primeiro, o seu chamado. Segundo, a sua resposta ou a sua fuga. E em terceiro, a sua disciplina da parte do Senhor. Esse primeiro capítulo nos mostrará que Deus é soberano sobre tudo. Soberano sobre as forças da natureza, sobre os seres vivos, sobre os homens. Tudo aqui obedece a Deus, menos Jonas. Jonas é o único que se esforça para desobedecer a Deus, pelo menos a princípio, mas nós vamos ver que Deus, ele move o mundo segundo os seus propósitos. Então vamos ver primeiramente o chamado de Jonas, após essa breve introdução, nos versos 1 e 2. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então nós somos apresentados aqui a esse personagem, a essa pessoa, Jonas, que é um homem temente a Deus, um profeta do Senhor levantado na nação de Israel, mais especificamente na nação do norte, depois da separação do reino de Israel. E o Senhor ordena Jonas a ir à cidade de Nínive, pregar contra ela. Nínive era a principal cidade do reino da Assíria. A Assíria era um reino que estava despontando no cenário mundial. Um reino em ascensão, sendo uma grande potência econômica e militar naquela época. Um reino que estava prosperando, crescendo, ganhando fama. E Nínive era a principal cidade, como se fosse a capital desse reino. Era uma cidade muito grande, que ficava a cerca de 800 quilômetros de Israel. Os assírios, os moradores desse reino, os ninivitas, eles eram um povo cruel, um povo violento, que matavam, torturavam, desmembravam seus inimigos, deixavam rastros de sangue e cidades destruídas e incendiadas por onde passavam. Para vocês terem noção, os assírios eram tão cruéis que eles capturavam seus inimigos e torturavam eles de formas terríveis. Uma das coisas que eles faziam era cortar as 2 pernas e um só braço desse inimigo para que eles pudessem cumprimentar aquele inimigo enquanto ele morria desmembrado e davam risada da cara desse inimigo. Eles também forçavam os familiares das suas vítimas a desfilar por longos trajetos carregando as cabeças dos seus parentes empaladas em uma estaca. Eles arrancavam as línguas dos seus prisioneiros e eles queimavam pessoas vivas publicamente. Esse era o nível de crueldade, a falta de bondade que existia no coração desse povo, um povo cruel. Eles eram inimigos do Senhor. E Jonas, ele odiava aquele povo, com razão. Ele tinha ódio contra os assírios, contra os ninivitas. Ele desprezava aquele povo cruel, inimigo do Senhor. E então, de repente, durante o seu ministério, o Senhor diz para Jonas: vá pregar aos ninivitas. Vá até o reino da Síria. Vá para a cidade de Nínive e pregue contra eles. A maldade do povo era tanta que subiu aos céus e o Senhor estava irado contra o pecado daquele povo. O Senhor estava ofendido diante de tanta iniquidade
E o Senhor levanta Jonas para que Jonas fosse avisar aquele povo sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus que cairia sobre eles. A verdade é que Deus, ele sempre sabe o que está acontecendo no mundo, porque ele se importa com a sua criação. E ele fará justiça no seu tempo e do seu jeito, mas ele fará justiça. E nós precisamos confiar que o nosso Senhor é justo e a sua justiça não falhará. Esse então foi o chamado de Jonas, do nosso profeta. Ele deveria ir para a capital de um império perverso e anunciar a ira de Deus contra os seus habitantes. Essa era a sua função, essa era a sua missão. Vamos ver então qual foi a resposta do profeta no verso 3. Jonas se levantou, olha só que bom, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Jonas, ele responde a Deus de uma forma terrível. Ele foge do Senhor, ou pelo menos tenta fugir do Senhor. Ele escolhe desobedecer a ordem, ele escolhe negar a missão que Deus havia dado a ele. O texto diz que Jonas queria fugir da presença do Senhor. Naquela época era muito comum que as pessoas acreditassem que os seus deuses, que um Deus, ele tinha poder e alcance somente nos lugares onde ele era cultuado, adorado, onde ele tinha servos. E talvez Jonas tinha achado que em Tarsis não era a jurisdição do Senhor, que o Senhor não alcançaria ele tão longe. Mas é muito estranho que um profeta do Senhor, um profeta de Deus, um verdadeiro judeu, tivesse pensado, imaginado que ele poderia fugir da presença do Senhor. Jonas, ele era um verdadeiro judeu. E como verdadeiro judeu, ele conhecia os salmos. E com certeza ele conhecia o Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quanto me sento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. É impossível fugir da presença do Senhor. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Jonas, ele foi meio burrinho, né? Ele foi ingênuo ao pensar que ele poderia fugir do Senhor. Mas desesperado e resistente à ordem de Deus, ele tenta fugir das suas obrigações. Se você olhar um mapa da região naquela época, se o Vini puder colocar para nós podemos ter um pouco mais de noção que Jonas realmente estava tomando um caminho contrário. Para começar, se você olhar bem ali no meio, onde está mais escurinho, está escrito Israel. E tem uma cidade chamada Gat-Hefer. Era nessa cidade que Jonas morava. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é descer para Jope. Está vendo Jope ali no cantinho, beirando o mar? E ali na ponta nós temos Nínive, para onde ele deveria ir. Então já de cara nós podemos ver que Nínive está para cima e para a direita. E ele vai então para baixo e para a esquerda. Já começa aí a tomar um rumo completamente contrário aonde ele deveria ir. Então ele vai para Jope e ele pega um navio para Tarsis, um lugar que os estudiosos acreditam que ficavam no sul da Espanha, no extremo oeste, muito longe de Nínive. Então aqui para a esquerda ficava Tarsis. Ali tem até um recorte, porque nem cabia nesse mapa estendido de tão longe que é nessa proporção Nínive de Tarsis. Então ali você consegue ver melhor a distância, milhares de quilômetros um do outro. Tarsis era tão longe que provavelmente era o lugar mais longe que Jonas conhecia no mundo, no sentido contrário de Nínive. Vocês sabem que naquela época não tinha Google Maps, né? Não tinha como você
saber, né? Os continentes ainda não haviam sido descobertos. Enfim, eles tinham uma noção de mundo muito diferente, muito limitada. Então, provavelmente, Jonas estava escolhendo ir literalmente para o fim do mundo, para fugir do Senhor. Talvez aquele era o lugar mais longe que ele conhecia que existia na face da terra. Foi para lá que ele foi. Ele fugiu para o fim do mundo para se esconder do Senhor. E então nós paramos para pensar, por quê? Por que um profeta do Senhor desobedeceria ao Senhor assim, dessa forma? Por que ele escolheria fugir de Deus? No início, nós não temos essa resposta. Mas já dando um spoiler, adiantando um pouco do final do livro, no capítulo 4, nós descobrimos o porquê de Jonas ter fugido. E ele justifica, dizendo que ele fugiu porque ele sabia que ele servia a um Deus compassivo e misericordioso. E ele sabia que se os ninivitas escutassem a sua pregação e se arrependessem dos seus pecados, Deus iria perdoá-los e iria poupá-los do juízo e da ira. Jonas foge porque ele odeia os assírios. Ele odeia os ninivitas. Ele odeia os pagãos. Ele odeia aquele povo cruel. E ele sabia que ele servia a um Deus que perdoa quem se arrepende. Para Jonas, os ninivitas não mereciam perdão e salvação. E realmente não mereciam. Ninguém merece. Mas o profeta, ele se nega, ele se recusa a pregar para aquele povo, porque ele não queria pensar na possibilidade que os ninivitas escapassem da ira de Deus. Ele está sendo egoísta aqui nesse momento. Jonas, ele vai embora, porque ele acha que Deus está sendo injusto ao agir em favor de um povo mau, de um povo cruel. Algo bem típico do ser humano, na verdade, onde nós pensamos que nós temos o poder de decidir quem vai ser perdoado ou não, quem vai receber graça de Deus ou não, quem é digno de receber misericórdia, quem é digno de ser abençoado. No fundo, às vezes nós pensamos, Deus pode salvar quem Ele quer, contanto que eu aprove, contanto que eu concorde. E esse era o coração de Jonas. Não, eu creio num Deus salvador, mas Ele não vai salvar os ninivitas. Eu não vou deixar que isso aconteça. E Jonas, ele não gosta do que ele ouve da parte de Deus, então. Por que Deus o enviaria para tão longe para pregar a esse povo se não fosse para resgatá-los em sua infinita graça e misericórdia? Jonas talvez pensou, profetas são sempre levantados para pregar ao povo de Deus. Lembra que ele foi o primeiro a ser enviado para pregar para outro povo? Então ele pensa, nunca na história de Israel um profeta foi levantado para pregar para um povo que não era o povo de Deus. Se eu estou sendo chamado para pregar para esse povo, talvez Deus esteja querendo torná-los o seu povo também. E eu não suporto essa ideia. E ele odiou isso. Ele não queria que isso acontecesse. Pior do que isso, Jonas sabia que a própria nação de Israel era idólatra e desobediente à voz de Deus que estava sendo pregado pelos profetas. Imagina só o cenário onde o próprio povo de Deus, o povo escolhido, é rebelde, idólatra, pecador, mas os assírios se arrependem. Mas os ninivitas confiam no Senhor. Jonas estava prevendo o fato de que Israel rejeitaria a Deus e os gentios seriam enxertados na família de Yahvé. E isso de fato acontece com Cristo Jesus. A Assíria, então, seria instrumento nas mãos do Senhor para trazer juízo sobre Israel, condenação sobre Israel. E o que de fato acontece também alguns anos depois, literalmente, quando a Assíria invade e devasta Israel, levando o reino do norte cativo no final do Antigo Testamento. E então, nós paramos para pensar, Jonas ele tinha motivos para fugir, mas ele estava certo em fazer isso? Com certeza não. Jonas, na verdade, no fundo, ele acreditava que ele sabia melhor do que Deus como o mundo deveria ser administrado, como as pessoas do mundo deveriam ser tratadas. Além de tudo, essa missão não fazia sentido algum para Jonas, devido ao contexto da época. Jonas ir até Nínive e pregar aos ninivitas arrependimento é como se um judeu, em plena Segunda Guerra Mundial, entrasse no centro de Berlim, no centro da Alemanha, na cidade mais importante da Alemanha, e falasse para os nazistas que eles tinham que se arrepender dos seus pecados, senão a ira de Deus viria contra eles.
Imagina o que aconteceria com esse pregador. Não faz sentido essa ordem do Senhor. Teoricamente, não havia possibilidade de sucesso. Jonas, na verdade, ele é alguém que duvida da bondade, da sabedoria e da justiça de Deus. Ele não entende Deus e ele duvida que Deus saiba o que está fazendo. Esse é o coração de Jonas. Mas então nós vamos ver a partir do verso 4 como Deus responde à resposta de Jonas. Como Deus vai até Jonas com disciplina pela sua desobediência. E é interessante, aqui no verso, vamos ler o verso 4 a 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Então Jonas, ele entra nesse barco e ele começa a ir em direção a Tarsis. Mas Deus vai atrás de Jonas e o persegue com poder. A Bíblia diz que Deus envia, lança, arremessa uma tempestade, um vento sobre o mar, sobre o navio, a região onde eles estavam. E o agir de Deus naquela situação, naquele fenômeno, era tão forte que até os marinheiros experientes, que estavam acostumados a tempestades e ventos em alto mar, eles olham uns para os outros e eles falam: isso aqui não é normal. Isso aqui não é algo natural. Não era para estar acontecendo uma tempestade desse tamanho aqui na região que nós estamos, no lugar onde nós estamos. Não faz sentido isso que está acontecendo aqui agora. E eles pensam que aquilo é um fenômeno excepcional e surpreendente. O navio, então, estava a ponto de se despedaçar e todos estavam com muito medo. E como diz o ditado, não existe ateu quando o avião está caindo. E eles começam todo mundo a orar para os seus respectivos deuses, que eram muitos, né, na religião pagã. E eles começam a clamar pelos seus deuses por salvação. Eles começam a jogar fora as suas cargas, as cargas do navio, para que o navio ficasse mais leve, pudesse sobreviver àquela tempestade. Eles estavam desesperados. E o engraçado é que o único crente do barco estava dormindo no porão. Nem aí para o que estava acontecendo. Sem preocupações. Talvez em paz com o seu pecado. Ou talvez aquele sono de aflição, quando você fica exausto de tanta raiva, de tanta culpa, de tanta ansiedade e tristeza. Não sei. Mas os marinheiros perceberam que faltava alguém na reunião de oração. E eles foram procurar quem faltava. Eles acharam Jonas. E o capitão do navio, ele dá um chacoalhão em Jonas. E ele fala algo como se: acorda para a sua vida. Faz alguma coisa. O que você está fazendo, dormindo? No meio de uma tempestade, a gente está quase afundando. A gente está quase morrendo. Acorda, vai orar para o seu Deus. Isso é muito interessante porque é engraçado que esses desprezíveis marinheiros pagãos, inimigos de Deus, estavam alertas, buscando o bem de todos no barco, orando, conscientes de que aquela tempestade tinha origem divina e que era uma resposta do pecado de alguém, enquanto o grande e respeitável profeta de Israel está completamente alheio ao perigo ao seu redor, absorvido nos seus próprios problemas, não ora ao seu Deus, não está nem aí para nada. E por fim, acontece algo muito engraçado, que os pagãos estão direcionando o profeta até Deus e não o contrário. O profeta é quem deveria direcionar os pagãos até Deus. E nesse momento, o capitão que não conhece o Senhor diz: vai orar, vai fazer alguma coisa, vai falar com o seu Deus. Pastor Tim Keller afirma que nesse momento aqui, nós somos ensinados que o mundo tem direito de nos julgar como igreja, caso não estejamos usando a nossa fé para o bem público, para o bem comum.
Caso a igreja esteja alheia às necessidades da sociedade, a sociedade tem direito de apontar o dedo para nós e dizer que nós estamos errados. Porque no fim, crentes e descrentes estão no mesmo barco, que é o planeta Terra. E nós precisamos trabalhar para o bem, até mesmo daqueles que não compartilham da mesma fé que nós. O mundo nunca verá quem é o Senhor verdadeiramente se nós não vivermos da forma como devemos. Nós somos as cartas vivas que o mundo irá ler através das obras práticas de amor do corpo de Cristo. Olhando aqui para o texto novamente, tudo estava piorando e a situação ficava cada vez mais grave. Vamos ler o verso 7 ao 9. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Olha só, tudo estava piorando. A situação era cada vez mais desesperadora. E os marinheiros, eles concluem que o que está acontecendo ali é uma perseguição divina ao pecado de alguém. Eles têm esse discernimento. Não sei como, mas eles entenderam a situação. Algum Deus está bravo com alguém do barco. E eles decidem lançar sorte, como se isso realmente funcionasse, né? E fosse dizer quem é o culpado. E então eles fazem um sorteio e caem em quem? Em Jonas. E realmente funcionou. Os estudiosos afirmam que deveria ter pelo menos umas 100 pessoas naquele barco. Então, isso não foi por acaso. Deus estava agindo naquele momento, até mesmo na hora de tirar a sorte. Provérbios 16:33 nos diz algo muito interessante. Fala assim: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Olha só que interessante. Até mesmo na hora de eles sortearem o culpado, Deus colocou a sua mão. Não sei se eles tiraram no palitinho, se eles tiraram as pedras, não sei como foi. Mas Deus direcionou aquele sorteio para que Jonas fosse apontado como culpado. E eles fizeram uma série de questionamentos, para Jonas sobre o que estava acontecendo. E ele conta tudo aos marinheiros. E os marinheiros ficam aterrorizados ao saber que o Deus que criou o mar estava os perseguindo no mar. Eles estavam no território do Senhor e eles ficam amedrontados. E olha só o que o Jonas faz aqui no verso 11. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ok, essa última parte então é interessante, porque Jonas, ciente da situação, sabendo que ele é o culpado de tudo o que estava acontecendo, ele diz aos marinheiros: podem me jogar no mar. A culpa é minha, me joguem no mar, que isso tudo vai parar. Ele assume a responsabilidade, sabendo da sua culpa e sabendo que ele não ia se safar da disciplina de Deus por causa da sua obediência. Jonas viu que Deus estava o buscando por causa do seu
pecado. E interessante é que, novamente, os marinheiros demonstram valores do reino de Deus. E eles se recusam a jogar Jonas no mar. Eles não querem fazer isso. Eles continuam se esforçando. Pagãos, ímpios, demonstram compaixão por alguém que colocou a vida deles em risco, enquanto Jonas se negava a ter compaixão por Nínive. É uma aula que os marinheiros estão dando para Jonas aqui. Mais uma vez, os ímpios estão demonstrando valores do reino mais do que o próprio profeta. E os marinheiros ficam se esforçando, fazendo de tudo para que aquele navio não afunde, para vencer aquela tempestade, até que eles olham um para o outro e falam, não vai rolar, não vai dar certo, essa tempestade não vai parar, a gente não vai vencer enquanto a gente não jogar esse cara no mar. Não é o que a gente quer fazer, a gente evitou, fomos até o último ponto possível para não fazer isso, mas não tem jeito. E eles até oram para o Senhor. Eles falam, Senhor, não que o peso desse sangue não caia sobre nós, desse homem, porque o Senhor fez o que você quis, não teve jeito. E isso foi necessário. Até os marinheiros não crentes entendem que o homem não pode ir contra os planos de Deus, enquanto o profeta se rebela contra as ordens do Senhor. Os marinheiros clamam pelo nome de Deus, entendem sua soberania e poder e jogam Jonas no mar, e o mar se acalma imediatamente, instantaneamente. E o texto diz que isso foi tão maravilhoso que os marinheiros temem ao Senhor. Eles se convertem ao Senhor, eles fazem votos, eles fazem sacrifícios no nome de Deus. Eles experimentam da misericórdia do Senhor e se rendem aos pés do Deus de Israel. E então Jonas também acaba experimentando dessa misericórdia. Jonas ele é jogado no mar, onde com certeza ele morreria afogado. Estava muito longe da terra, não tinha esperanças para Jonas. Mas então Deus envia um grande peixe que engole o profeta. Muitas vezes nós pensamos que o fato dele ter sido engolido foi um castigo divino. Mas não foi, foi salvação. Porque Jonas ia morrer no mar. O peixe serviu para Jonas como se fosse um submarino. E Jonas conseguiu ficar nas profundezas do oceano, dentro da barriga de um peixe, por 3 dias e 3 noites, de forma milagrosa e sobrenatural. Isso é um milagre. Isso aqui não existe, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas não existe. Foi sobrenatural. Foi uma obra divina. Não se sabe que tipo de peixe era. Podia ser até ser uma baleia, como muitas pessoas falam, ou um tubarão, ou um lambari gigante, não sei. Mas o que se sabe é que era um grande peixe que engoliu o profeta e o salvou de morrer afogado. E assim termina o nosso primeiro capítulo da história de Jonas. Frente a tudo isso que nós vemos aqui, nesse primeiro capítulo, nessa história, nós podemos aprender algumas lições muito importantes com tudo o que aconteceu aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus é soberano sobre toda a criação. Ele é o Deus dos céus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, criador de todas as coisas. Deus é aquele que controla as circunstâncias da história e as vidas criadas. Nesse texto nós vemos, Deus controla os ventos, Deus controla os mares, as chuvas, as tempestades. Deus controla as sortes, Deus controla um peixe gigante. Nada foge do controle do Senhor. Todas as forças desse mundo, quão poderosas elas sejam, estão debaixo da mão do Senhor. Estão debaixo do poder de Deus. Em segundo lugar, nesse texto podemos ver mais sobre a compaixão de Deus pela sua criação. Jonas, ele é desobediente e ele é rebelde. Deus poderia tê-lo matado nessa situação, mas Deus o perseguiu com amor. E no meio do caminho ele aproveitou para salvar uma tripulação inteira de um navio. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus compassivo, um Deus amoroso. Deus exerce misericórdia para com quem Ele quer. Deus vai atrás daqueles que lhe desobedecem e procura trazê-los de volta. O nosso Deus é um Deus de segundas chances. Ele busca os seus
Mesmo que estejamos em desobediência, se nós somos filhos de Deus, Deus irá nos buscar. Com disciplina, mas irá nos buscar. Cremos que nós devemos aprender com esse texto a descansar nosso coração na soberania e no controle desse Deus compassivo. Nesse Deus que nós servimos, tememos, conhecemos. Como nós vimos nesse texto e em muitos outros, até mesmo as coisas ruins que acontecem conosco estão sob o controle de Deus. E Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. E esse bem, o qual todas as coisas cooperam, nem sempre tem a ver com o nosso conforto, nem sempre tem a ver com a nossa saúde, nem sempre tem a ver com a nossa segurança, as nossas finanças ou algo que nós desejamos. Mas esse bem sempre está ligado a uma preparação para a vida eterna, forjando nosso caráter, nos ensinando a sermos verdadeiros cristãos e nos moldando à imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Deus usa de toda e qualquer situação para operar nas nossas vidas. Por isso, descanse no Senhor. Se você está no meio de uma tempestade, não sei o que você está passando, se você está engolido por um grande peixe, se acalme. Deus está no controle e Ele vai fazer com que essa situação coopere para o seu bem. Para que você se pareça mais com Cristo, para te preparar para a vida eterna, para que você se torne um cristão melhor, para que você obedeça mais o Senhor, para que você ame mais o Senhor. Ainda que você não compreenda os caminhos ou não possa ver o final dessa história, assim como Jonas não via, Deus é soberano. Fica claro para nós também que Deus é tão soberano que Ele impede Jonas de fugir do seu propósito, de fugir da sua atribuição. A verdade é essa, Deus é tão soberano que se Deus quer, se Deus decretou, vai acontecer. E Ele vai mover o mundo para que tudo isso ocorra conforme a sua vontade. A verdade é que nenhum de nós pode frustrar os planos de Deus. Nem se a gente tentar muito, assim como Jonas tentou aqui. Nós não conseguimos frustrar os planos de Deus. Se Deus planejou, se Deus decretou, vai acontecer. Isso nos leva a uma outra aplicação prática que nós podemos levantar aqui, que é: pare de fugir de Deus. Não há como fugir da presença do Senhor. Paulo diz em Atos 17, 28 que nele vivemos, nos movemos e existimos. Claro, nós não estamos falando aqui de uma fuga geográfica, aqui como no caso de Jonas, mas trazendo para a nossa realidade, se você sabe o que é certo, se você sabe o que precisa ser feito, se você sabe qual é a vontade de Deus nas Escrituras, não adianta procrastinar, não adianta arrumar desculpas, não adianta ficar se justificando, apenas faça. Pare de fugir de Deus, tentar, pelo menos. A verdade é que a vida nunca fica parada. Ou você caminha segundo a vontade de Deus, ou você foge da vontade de Deus. Ou você se aproxima da imagem de Deus, ou você se afasta da imagem de Deus. Então eu não sei o quanto você tem fugido do Senhor, qual é a distância que você está de Deus, se você está em Jope, no barco no meio do caminho, ou se você já até chegou em Tarsis. Mas onde você está, saiba que Deus também está. Deus não é limitado pela nossa fraqueza, pela nossa miséria, pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. E possamos dizer a Deus nessa noite: Senhor, eu estou aqui. Eu assumo a responsabilidade pelos meus erros. Eu sei que não estou fazendo o correto, eu estou fugindo de Ti, mas hoje eu quero fazer o que deve ser feito. Hoje eu quero assumir o meu propósito. Eu quero assumir a minha responsabilidade. Eu quero fazer a Tua vontade. Em Salmo 51, 17 vai dizer que sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza o nosso coração quando nós nos quebrantamos perante a Ele, assumindo a responsabilidade dos nossos erros.
Então, às vezes, a melhor postura diante de Deus é a que Jonas teve quando ele entendeu que estava em desobediência. Pode me jogar no mar, a culpa é minha. Pode me jogar, eu aceito a responsabilidade e as consequências. E é nesse momento que a misericórdia do Senhor nos alcança. Quando nós assumimos a responsabilidade e as consequências do nosso pecado. Nós também devemos tomar cuidado, porque às vezes a nossa desobediência pode se tornar maldição na vida das pessoas ao nosso redor, não só na nossa. Por causa da rebeldia de Jonas, os marinheiros perderam as suas cargas e quase perderam a sua vida, quase morreram. Caminhar ao contrário da vontade de Deus traz problemas tanto para a sua vida quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Você influencia as pessoas ao seu redor com a sua desobediência, com a tua fuga de Deus. O pecado, ele só nos leva para locais cada vez mais profundos. Jonas, ele desce para Jope, depois ele desce para o porão de um navio, depois desce nas profundezas do mar, na barriga de um animal marinho. Isso tudo simboliza o que o pecado faz conosco. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, a miséria chama miséria. O pecado nos enterra vivos. Nós também cairemos se nós não andarmos segundo a vontade de Deus. O pecado nos derrubará, as circunstâncias da vida nos derrubarão e a própria mão de Cristo nos derrubará, nos trazendo de volta. E essa é a boa notícia. Se nós somos filhos de Deus, se nós tememos ao Senhor, até mesmo as nossas falhas, as nossas quedas e a disciplina de Deus, que às vezes é sofrida, serão usadas para o nosso bem, a fim de nos salvar. Em resumo, Deus é soberano e não se pode fugir da vontade dele. Nossa desobediência tem consequências e Deus usa das circunstâncias para nos chamar ao arrependimento. E o reconhecimento e a confissão são passos-chave para a nossa restauração. Amém? Para terminar, é interessante que no verso 17 diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. É como se Jonas tivesse morrido naquele lugar. Tivesse ficado 3 dias morto, ausente da existência do oceano para cima. Para depois, como nós veremos no próximo capítulo, ser ressuscitado para uma nova vida perante a Deus. E por que o fato dele ter ficado 3 dias e 3 noites na barriga do peixe é importante para nós? E Cristo vai nos trazer a resposta. Em Mateus capítulo 12, verso 38. Diz assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Olha só que interessante. Acima de tudo, a vida de Jonas apontava para Cristo, para sua obra de morte e ressurreição. Tudo o que estava acontecendo aqui com Jonas era uma sombra, era um gosto daquilo que aconteceria com Cristo. O sinal de Jonas é o sinal da obra da redenção em Cristo Jesus. É algo que nós chamamos na teologia de tipologia. Jonas é um tipo, é uma sombra, é uma imagem que aponta para Cristo. Jonas ter morrido e ficado 3 dias morto e depois ressuscitado, aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Jesus diz aqui que o sinal de Jonas era o sinal que importava para os fariseus naquele momento. Eles pedem um sinal e Jesus diz: eu não vou fazer nenhum milagre para vocês. O único sinal que vocês precisam entender e que vocês precisam ver para entender o que é a realidade do reino é o sinal de Jonas. E ele estava falando do seu próprio sacrifício. Ele estava falando da sua própria obra na cruz. E Jesus diz que no final dos tempos, os ninivitas se levantarão e julgarão aquela geração
de Cristo. Porque nós vamos ver nos próximos capítulos de Jonas que os ninivitas se converteram e se arrependeram com a pregação de Jonas, enquanto os judeus dos tempos de Jesus o rejeitaram, sendo ele maior, superior do que Jonas. Jonas, ele se sacrifica para salvar as vidas dos marinheiros. Mas Jesus se sacrifica para salvar todo o povo de Deus. Jesus é superior, ele é maior do que Jonas. Jonas foi lançado à morte por causa dos seus próprios pecados. Mas Jesus nunca pecou e foi lançado à morte por causa do meu e do seu pecado. O sacrifício substitutivo de Jonas pelos marinheiros fez com que o mar se acalmasse. Mas o sacrifício substitutivo de Jesus fez com que a ira de Deus sobre a humanidade fosse satisfeita. Jonas é uma sombra de Cristo, que começa a nos ensinar que o sacrifício de um homem que assume a condenação pode sim salvar os outros ao seu redor. A história de Jonas nos ensina muitas coisas. Temos diversas aplicações importantes para as nossas vidas, mas em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Jonas nos ensina que Cristo é superior e o centro de todas as coisas. É isso que a história de Jonas nos ensina. Nós olhamos para o profeta e nós o julgamos, talvez com razão, porque ele não agiu da forma como deveria. Mas se eu posso argumentar a favor de Jonas nessa noite, eu diria que ele errou, mas ele nada sabia sobre a cruz de Cristo. Qual é a nossa desculpa? Nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Por que nós ainda estamos cometendo os mesmos erros de Jonas, que não conhecia? Que nessa noite o Senhor nos alcance com arrependimento e misericórdia, para que possamos ser transformados à imagem do seu Filho Jesus, para cumprir os seus propósitos nessa terra, para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua vontade descrita nas Escrituras, que é boa, agradável, perfeita, que alcança os nossos corações, nos confronta e nos transforma. Eu oro para que essa palavra dê fruto em nossos corações, frutos de bênção para nós, para as pessoas ao nosso redor, para a igreja de Cristo, para que possamos edificar o reino de Deus e possamos nos parecer mais com o teu Filho Jesus. Senhor, nós pedimos perdão porque nós fugimos do Senhor. Nós não entendemos que a tua vontade é maravilhosa e às vezes nós achamos que nós sabemos mais do que o Senhor, o que é o certo, o que é errado e o que é melhor para nós. Mas, Senhor, nos perdoa, nos alcança em nossa desobediência, nos traz para perto, que possamos encontrar amor na disciplina de Cristo e que possamos viver a cada dia mais para a honra e glória do teu nome. Amém.